Esse resfriado que não me larga e o Vasco que não volta. Ô família do céu, tá fazendo uma falta. E pensar, né, que depende aí do Botafogo, não é verdade? Botafogo que joga no dia 28, um sabadão, contra o Palmeiras, sendo eliminado, confirmado. Vasco e Botafogo lá em Brasília no dia 12. Mas se o Botafogo caminhar na Copa do Mundo de Clubes, o Vasco deve voltar no dia 15 contra o Independiente del Valle. Poxa, teve uns 5 comentários aqui nesse sentido. Ah, Thiagão, para de falar de Copa do Mundo, fala do Vasco. Mas, gente, que isso, família? Tem tudo a ver com o Vasco. Botafogo, Flamengo e Fluminense caminhando nessa Copa do Mundo é mais perturbação na minha, na sua cabeça, é mais dinheiro no bolso deles. Tem tudo a ver com a gente. Ué, eu não entendo vocês. Ontem eu encontrei, né, amigos flamenguistas, meu sogro, primo da minha esposa, tricolor, e aí? E aí, tá gostando da Copa do Mundo? Tá gostando? Só vocês que não estão, né? Tem tudo a ver comigo, com você, que papo é esse? Cara, quando eu vejo esses papos só falar do Vasco, não tô falando do Vasco. A secação faz parte, infelizmente, do nosso cotidiano. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, família. Resfriado, Thiagão, Vasco que não volta, mas tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar aqui sobre mercado da bola. Parece também, né, que no dia de ontem o nosso zagueiro Luiz Gustavo teve uma proposta, tem uma proposta na mesa, não sei ao certo. Tem alguns nomes aqui, né, pra gente trocar uma ideia. Thiago Mendes, né? Atualizações sobre a situação do volante, Pedrinho também, Gabriel Pirani e muito mais, família. Então chega aí que tem muita resenha nessa quarta-feira, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Família, esqueci de comentar com vocês, cara, tô muito resfriado. Esqueci de comentar com vocês, quero trazer aqui também o Rica Perrone, porque o Thiago Mendes jogou no São Paulo, né? Então ele falou um pouco também sobre esse atleta. Seguindo aqui a nossa resenha, queria repercutir com vocês uma informação do Pedrosa sobre o David e o Estrela. Tá aí, ó. David e Estrela foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição da comissão técnica. Hoje o Vasco não possui atletas lesionados. Tá aí, família, uma excelente notícia, né? 2 jogadores que ficaram fora por muito tempo. Estrela machucou, podemos dizer, no meio da temporada, né? Ali, né, ele estreia no profissional contra o São Paulo, acho que joga mais 2 jogos. E contra o Botafogo ou contra o Fortaleza, eu não lembro muito bem, né? Ele infelizmente sai, entra o JP e desde então não conseguiu atuar mais com a camisa do Vasco. E o David, cara, de fato fez muita falta ali, né, na reta final. Foi um cara que também teve a mesma lesão do Jair, do Paulinho, uma infelicidade, né? 3 jogadores na mesma temporada. E aí o Vasco não conseguiu reforçar o elenco e dá pra dizer, claro, que o David fez muita falta. Não é um jogador que eu gosto muito, né? Não gosto muito do David, mas acho que se conseguir performar, né, o que performou ali em 2024, dá pra contribuir sim. É um jogador diferente do que o Vasco tem hoje, porque é um ponta, podemos dizer que é aquele ponta que consegue fazer uma capa do Batman, sustentar, segurar a bola no momento de pressão pro time sair lá de trás, né? Ele tem um bom porte físico. Então, vamos ver, né, o David e o Estrela. O Estrela é um jogador que eu gosto mais, né? Mais talentoso, tem mais potencial. De repente, se tivesse atuando, o Vasco nem estaria buscando um outro meia, ficaria ali, né, com o Coutinho, com ele. Acho que o Nuno pode fazer essa função, o próprio Garré pode jogar por ali. Então vamos torcer para que esses 2 jogadores possam agora ter sequência, né? Não se lesionarem de novo e ajudar o nosso Vascão. Família, comentando agora com vocês sobre o Luiz Gustavo, tá aí, né? E me perdoa aqui a pronúncia desse time. O Al-Ali faz proposta por Luiz Gustavo do Vasco. O Al-Ali, clube dos Emirados Árabes Unidos, enviou uma proposta oficial para contratar o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, do Vasco da Gama. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados. Família, essa aqui é uma matéria, uma informação de ontem, né? Só que infelizmente eu só gravei um vídeo, porque ontem eu comemorei, né, junto com a família, o aniversário da minha filha, que foi no dia 23, mas a gente comemorou no dia 24, então eu acabei só gravando um vídeo. E não repercuti com vocês essa notícia aqui do Luiz Gustavo. Eu lembro, né, que eu troquei uma ideia com vocês sobre o Zuccarello, né, uma proposta aí, poderia pintar, do Barcelona, e eu comentei aqui com vocês que eu venderia, né, um Zuccarello. E eu vi muitos comentários,
E aí, não é uma questão, você tá errado, é isso, é aquilo, é uma questão de opinião. E aí eu vi muita gente comentando que, pô, não, Thiago, tá maluco, não vale a pena vender, o cara tem potencial, tem que segurar um pouco mais. E assim, família, eu concordo, sabe? Eu concordo. Tipo, eu tenho certeza que vai aparecer aqui muita gente comentando, Thiago, o Gustavo é bom jogador, vai evoluir, futuramente vai valer muito mais. Eu concordo. Assim como o Diniz falou do Ryan. Mas eu entendo de fora, que a situação que o Vasco se encontra no momento não é uma questão de opção, podemos dizer assim. Vender ou não vender. É uma condição. O Vasco tem que vender. E eu espero que futuramente o Vasco, né, tenha a opção de escolher ficar com o atleta ou vender o atleta. É o que acontece hoje, né, com o Flamengo, com o Palmeiras, segura, consegue negociar, o time europeu vem com um valor determinado, falou, não, isso aqui não pode, não, tá de sacanagem, o cara vai lá e aumenta. A gente espera que isso possa, né, acontecer com o Vasco. Mas hoje é uma condição, o Vasco tem que vender. E aí acaba, em alguns momentos, não vendendo bem, pela situação que se encontra. Eu acho que para melhorar isso é uma questão realmente de tempo, de processo, de ter boas escolhas, melhorar os resultados esportivos. Eu acho que isso é fundamental, que aí você consegue, né, arrecadar em outros setores do clube, quero dizer com bilheteria, com sócio-torcedor, com premiações. Né? Vale destacar aqui, família, olha só como é que é absurdo isso, que o Vasco conseguiu no ano passado, ficando na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e a semifinal da Copa do Brasil, o Vasco arrecadou mais do que juntando 20, 21, 22 e 23. Não é um papo desse? Me corrijam aí se eu estiver errado. Olha só que absurdo. O que é diferente com o Flamengo e com o Palmeiras, que estão sempre ali, chegando longe nas competições, e acabam arrecadando bastante com premiações, com bilheteria, com sócio-torcedor e tudo mais com venda de jogadores. Então, claro que a gente tem que chegar nesse lugar, nesse patamar. Mas a gente tem que iniciar isso. E eu entendo que vai passar por vender alguns jogadores que nem sempre vai conseguir vender com um valor interessante, né? Porque você vai ter que vender para honrar compromissos aqui, pagar dívidas ali e manter jogadores no atual elenco que não são apostas. Né? São jogadores que são uma realidade, que é o caso, por exemplo, do Léo Jardim. Ou vai ser de qualquer outro jogador, né, nesse momento, manter PH, manter, sei lá, Hugo Moura, tô dando aqui um exemplo, sabe, família Vascaína, vai passar por isso, por vender jogadores para você manter jogadores, né, ou investir. Você vende uma aposta e investe numa certeza. Foi o que o Flamengo fez, né? O Flamengo fez muito isso aí nesse processo vitorioso. Então, assim, não sei, né, o valor, os valores aqui em relação ao Luiz Gustavo, mas dependendo, eu sou sim a favor da venda, família vascaína. Dentro, né, desse pensamento que eu tô passando aqui para vocês. Vamos falar agora sobre o Gabriel Pirani, que também tem aqui mais uma atualização. Vamos lá, ó. Salário de Gabriel Pirani nos Estados Unidos. O meia Gabriel Pirani, de 23 anos, atualmente no DC United, recebe um salário anual de aproximadamente 665 mil dólares, né? O que equivale a cerca de 300 mil por mês na conversão atual. O Vasco da Gama mantém o interesse no jogador, mas sua liberação depende da decisão do DC United sobre a renovação contratual, que inclui uma cláusula de extensão automática. Então o site lá, né, que a gente repercutiu aqui algumas vezes, da Transmarket está correto, porque está lá, né, a opção de renovação automática de fato. Eu já falei aqui algumas vezes com vocês sobre o Gabriel Pirani. Eu não gosto muito, cara. Não gosto muito. A única coisa que eu acho que ele pode contribuir com esse Vasco é mais nessa saúde, nessa parte física. Mas tecnicamente falando, eu também não sei. Né? Não acompanho o futebol dos Estados Unidos, se evoluiu, né? Porque é titular lá, é um protagonista do time. De repente, né? Pode ter adquirido essa experiência e chegar aqui no Vasco e contribuir, ajudar. Mas o que eu lembro do Gabriel Pirani, mais aqui no Flucer, cara, eu não gostava muito não, sabe? Jogador meio afobado, assim, meio acelerado, sei lá. Eu não gosto muito não. Mas, como não acompanho o futebol dos Estados Unidos, pode ter, né, consequência, sendo importante, e aí chegar aqui e nos ajudar. Mas eu não sou muito fã. De todos os jogadores cogitados no Vasco aí até o momento, é um dos que eu menos gosto, família vascaína. Mas tá aí, Vasco sabe, né, os valores, salário e tudo mais, vamos aguardar. Mas é um jogador, me parece que o Diniz, né, deu aval porque já trabalhou com ele, tanto no Santos quanto no Fluminense. Falando aqui também de um outro nome que apareceu no dia de ontem, me parece que é uma informação do VDG Cast, que é do Pedrinho. E o Pedrinho é um nome que o Vasco, me parece, sondou, né, no ano passado, não foi isso? Acho que o Vasco tentou, assim, a contratação do Pedrinho junto ao Shakhtar Donetsk. Tá aqui, ó, o Vasco da Gama faz uma sondagem pelo ponta-direita Pedrinho, de 26 anos, atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com passagens por Corinthians e Atlético. O objetivo do clube é fechar um contrato de empréstimo de 6 meses
com o atacante avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 35 milhões. No possível acordo, o Vasco pagaria 800 mil do salário mensal de Pedrinho, estimado em 1 milhão e 200, enquanto o Shakhtar arcaria com os 400 mil mensais. A negociação pode ser favorecida pelo fato de Pedrinho ser agenciado por Giuliano Bertolucci, empresário que também representa o técnico Fernando Diniz. Família, eu já indiquei aqui, né, no canal o Pedrinho há muito tempo atrás. Jogador que, poxa, apareceu ali no Corinthians com muito potencial, né? Habilidoso, canhoto, pá. Eu falei, que isso? Esse aí vai vingar, hein? E não vingou, né? Quando ele retorna para o Brasil no Atlético Mineiro, também falei uma excelente contratação e não conseguiu vingar nesse retorno. Então, assim, é um investimento muito alto, né? Apesar de ser por 6 meses, até o final do ano, 800 mil de salário, é muito dinheiro para um jogador que, sinceramente, eu acho que é aposta. É uma aposta que eu até acho, né, interessante, porque tem recurso, tem qualidade. De repente não conseguiu vingar no Galo, mas, né, vinga aqui. Isso pode acontecer. Lá no Shakhtar eu não acompanho, né? Só vejo, né, lá nas redes sociais ele com o Ignaldo, que tá por lá, Marlon Gomes, né? Mas nem sei, nem vi aqui os números do Pedrinho para ver se ele tá sendo titular lá no Shakhtar. Entendo a situação do Vasco, eu até comentei isso aqui com vocês, né? Que o Vasco vai sondando, vai vendo a situação dos pontas, dos atacantes. Foi assim com o Biel, Elinho, Pedrinho, Brian Rodrigues, para tentar acertar com um ou outro, né? Eu acho um investimento muito alto aqui no Pedrinho por tudo que ele vem apresentando nos últimos anos. Recurso, qualidade, tem, né? Mas eu sinceramente não sei, fico na dúvida. É aquilo que eu falo com vocês, cara. Futebol não é fácil de jeito nenhum, família vascaína, mas quero saber a opinião de vocês aí sobre o Pedrinho. Eu tava até vendo essa postagem aqui, ó, e aí não tem informação nenhuma em relação ao Vasco sobre esse jogador, que é sobre o Caleb, né, que me parece que quer deixar o Fortaleza porque não vem jogando. Então vai falar, não tinha que Caleb, pelo amor de Deus, você também como scout ia passar fome, hein, irmão? Olha assim, família, é um jogador que eu tava ia até comentar aqui com vocês, pô, de repente o Vasco poderia observar o Caleb, que é um atacante de lado, ele é bom no 1 contra 1, é habilidoso, próximo da área ali, tem recurso, né? Chegou até um período positivo no Fortaleza. Só que aí, por exemplo, assim, não tô comparando, tá? Eu acho que é um investimento bem, comparando com o Brian Rodrigues, bem inferior, sabe? O Brian Rodrigues é papo de, né, milhões aí. O Caleb tem contrato com Fortaleza até o final do ano, né? É mais em conta, podemos dizer assim. Mas não tô comparando aqui, tô falando que é o mesmo perfil. Isso tá? Não é aquele ponta físico, não é aquele ponta que vai te ajudar taticamente, mas é um atacante mais habilidoso, tem recurso e não tá vivendo um bom momento lá no Fortaleza. Mostrar até aqui pra vocês, né, que ele, poxa, passou pela base do São Paulo, pela base do Atlético e, né, ele estreou no profissional pelo Atlético Mineiro, desde então, né, tá jogando lá no Fortaleza. Mas aí eu tava vendo aqui, né, os números do Caleb, jogador de 25 anos, também vale destacar, como eu disse, contrato até o final do ano. Mas eu tava vendo os números do Caleb e eu falei, não é interessante. E essa resenha que eu tô comentando com vocês vai ser importante, né, em relação ao Thiago Mendes, porque tudo isso tem que ser, né, avaliado, analisado na hora de você contratar um jogador, né, família? Nesse momento, o Caleb tem 23 jogos na temporada, fez apenas um gol pela Série A. Vale destacar que ele só tem 6 jogos, então ele pode se transferir para algum time da Série A. Mas aí eu tava acompanhando aqui, né, interessante a gente destacar que em 2023 ele fez, né, 58 jogos, 6 gols e 9 assistências. Só que já em 2024, apenas 18 jogos. E agora, como eu comentei com vocês, 23 jogos. Mas eu tava vendo lá um jogador com alto histórico de lesões. Então, não é interessante, sabe? Eu tô falando isso porque até um jogador interessante seria uma aposta, acho que financeiramente falando, tranquila pro Vasco fazer. Mas por esse histórico de lesões, né, fica complicado, porque é aquilo, né, que eu comento com vocês, todo jogador que acertar com o Vasco nessa janela precisa estar bem, principalmente saúde, tem que estar bem fisicamente, porque, você sabe, o Thiago é chato nisso, o Vasco é um time frágil fisicamente. E aí, família, finaliza aqui o nosso vídeo pra gente falar um pouco, finalizar sobre o Thiago Mendes, mas antes, gostaria de trazer aqui o Rica Perrone falando desse atleta. Se liga só. Diretorial, Vascão, segundo o Globoesporte.com, está negociando com o Thiago Mendes, ex-volante do São Paulo. E, obviamente, os vascaínos vêm no meu direct, sabendo que eu sou tricolor, falando, e aí? Cara, ele tem 33 anos, né? Ele fez algumas transferências grandiosas na vida dele. Ele foi um jogador contratado pelo Lyon, por exemplo, se eu não me engano, por 30 milhões de euros, alguma coisa. Será que chegou a 30? Eu tô viajando. Enfim, foi 22 milhões de euros, né? Saiu do São Paulo pro Lille, do Lille pro Lyon, do Lyon ele já foi pro Arranha. Então,
No Havaian, cara, desde 2023, significa que a gente não vê ele jogar há 2 anos, porque não tem condição muito da gente assistir o Havaian. Saindo do São Paulo, chegando lá na Europa, valorizando o triplo do que ele valorizou lá na Europa e tal, obviamente que é um volante muito bom. No São Paulo era muito bom jogador, extremamente versátil, bate de fora da área, chegou, se não me engano, ele fez um golaço contra o Palmeiras, rapaz, no clássico em São Paulo, na entrada da área. É um grande jogador, vai ajudar muito na questão, inclusive, da intensidade do Vasco, sabe jogar com a bola nos pés, não é aquele marcador implacável e tal, mas é um volante, é um jogador que ajuda muito na marcação. Cara, eu acho muito bom, e principalmente porque, infelizmente, aconteceu que o Jair acabou não firmando no Vasco do jeito que a gente imaginava. Eu achei que era um cara que resolveria o problema do Vasco naquele sentido, então eu acho que a contratação do Thiago Mendes é uma ótima contratação para o Vasco. 33 anos, não sei como é que tá, não sei por onde anda, né, mas pelo que eu me lembro, no São Paulo e um pouquinho no Lyon, é muito bom jogador, eu gosto muito. Show de bola, show de bola. Se você acompanhou o meu vídeo de ontem, bate perfeitamente com essa visão do Rica Perrone. Foi exatamente, né, o que eu falei. Jogador qualificado, que tem essa característica, que faz uma falta no Vasco hoje, que é o chute de fora, né? O Vasco hoje conta ali com o Felipe Coutinho, né? Comentei sobre isso, mas a galera já tá ligado, marcar ele em cima, não dá espaço para ele bater de fora da área. Então o Thiago Mendes seria um jogador interessante, né? Esse elemento surpresa que vem de trás e bate muito bem no gol. Comentei exatamente isso, que foi um jogador que saiu bem do São Paulo, foi pro Lille, né? Continuou bem, tanto que foi para um time maior, para o Lyon, na França, e depois foi botar papel colorido no bolso. Mas, exatamente, tem essa parte física. E isso precisa ser muito bem analisado, por isso que eu puxei essa resenha aí sobre o Caleb. Ia levantar aqui o nome dele, mas por esse histórico de lesões, não dá. O Vasco não pode, né, se dar ao luxo de contratar jogadores que não vão contribuir atuando, e quando atuarem, vão entregando fisicamente. Isso é muito importante. E aí, família, a gente tem 2 informações aqui em relação ao Thiago Mendes. A primeira é do canal Na Torcida Vascaínos, dizendo aqui, ó, o Vasco da Gama segue em negociações avançadas com o volante Thiago Mendes, de 33 anos, que está no Al Rayyan do Catar. O clube apresentou uma proposta com salário próximo de 1 milhão por mês, valor considerado alto, e que tem sido um obstáculo para Santos e Atlético Mineiro, também interessados no jogador. Cara, é isso, família. Santos, Atlético, São Paulo tem interesse nesse atleta porque é bom jogador, de fato. Agora, eu não tenho essas ferramentas. Eu não consigo acompanhar o Thiago Mendes. Os scouts do Vasco, eles têm que ter, né? Tem que ter a ideia da parte física. Se é um cara que sem a bola consegue contribuir na marcação, é isso. Mas aí, família, a gente tem essa apuração aqui do GA também, ó. Nas primeiras conversas, o staff do atleta o colocou entre um dos possíveis maiores salários do elenco vascaíno. A direção tenta baixar os valores para um patamar condizente com a hierarquia que o volante teria no plantel. Se fechar a contratação do jogador, o Vasco não irá pagar perto de 1 milhão, valor que foi cogitado no início da negociação. Então tá aí, e para complementar, tá aqui também, ó. O Vasco só contratará atletas por valores próximos de 1 milhão em caso de uma grande oportunidade de mercado e para uma posição carente, segundo o GE. Perfeito. E assim, não dá mais para contratar também, na minha visão, tá? Jogadores com o perfil do Felipe Coutinho e do Paê. Que isso, Thiagão, não sei o quê. Família, esses jogadores, eles têm qualidade, têm recurso sim, acima da média, mas depende muito do entorno, muito do entorno. Então não adianta você pagar 1 milhão, 1,5 milhão, 1 milhão e 700 para esse jogador e o entorno não ser qualificado, não ser um time equilibrado, não ter as peças certas, o de velocidade aqui, ali, para esse jogador que você está pagando 1 milhão e 700 render. Então eu vou bater nessa tecla. O Vasco precisa de saúde. O Vasco, claro, isso não é atletismo, gosto sempre de falar, principalmente pra galera que tá chegando aqui, não é só correr, não é só velocidade, tem que ter recurso, tem que ter talento, mas o Vasco precisa melhorar nesse sentido, porque quando a coisa não caminha bem, tecnicamente falando, né, a coisa não encaixa, você precisa pelo menos ter um time que vai correr, que vai se dedicar, que vai preencher os espaços, porque a coisa não fluiu naquele dia, e o Vasco não tem esse time. O Vasco não tem essa condição. Quando não consegue fazer uma partida de alto nível, como fez contra o São Paulo, fisicamente é um time que perde muito. Perde muito porque tem um Verratti, porque tem um Coutinho, e aí tem já... o Piton tem uma dificuldade de marcar, os pontas não são tão físicos assim para recompor rápido, fazer uma recomposição. Então o Vasco tem que melhorar nesse sentido. E aí passa também por essa questão do Thiago Mendes. Acho que o Vasco vai ter dificuldade para acertar com esse jogador, já que outros clubes,
né, querem contar com esse atleta, ele está livre no mercado, então é uma condição dele de exigir esse salário, já que não tem que pagar nada, né, para um outro clube, e aí vai ser a questão do projeto esportivo. Ah, ele vai pensar, poxa, já que o Vasco não quer me pagar 1 milhão, quanto o Galo quer pagar? Quanto o Santos quer pagar? Ah, São Paulo, um clube que eu tenho carinho, já passei por lá, vai pagar isso? E aí eu acho que pode dificultar o Vasco nesse sentido. Eu acho que para contar com o Thiago Mendes, o Vasco vai ter que pagar, vai ter que botar na mesa um valor maior do que Galo, Santos ou o próprio São Paulo, que também já sondou o jogador. Família, vamos aguardar. Fui!